o Jornal do Meio-Dia esteve no Palácio Paiaguás, no gabinete do governador Mauro Mendes, para uma entrevista especial. Eu e a Nayara Moura vamos querer saber hoje, agora, do governador, quais as próximas medidas aí que serão tomadas para fazer o enfrentamento aí dessa crise, da pandemia do coronavírus, que deixa todo mundo apreensivo. E aí temos primeiros reflexos aí na saúde e tem também os problemas de ordem econômica. Governador, na última terça-feira o senhor baixou um novo decreto, que a princípio ele endurece um pouco mais as medidas de prevenção. Isso daí foi uma resposta àquela ação do Ministério Público, que o Ministério Público entrou na Justiça pedindo a revogação daquele decreto anterior, que no entendimento do Ministério Público, tanto estadual, federal e também do Ministério Público do Trabalho, o entendimento deles é que as regras daquele decreto anterior seriam mais flexíveis, propiciando aí uma contaminação maior pelo vírus? Lúcio, primeiro um prazer estar aqui contigo, com Nayara e com todos os telespectadores que nos acompanham nesse momento e falar desse tema que é talvez, seguramente, o tema mais observado, falado e dito em todas as televisões, todos os meios de comunicação, principalmente nas redes sociais. Hoje, o governo do Estado de Mato Grosso, quando edita esse novo decreto, ele vem atualizando informações de uma linha que nós sempre defendemos. As medidas restritivas, elas têm que ser gradativas e elas tendem a aumentar à medida que a contaminação e a propagação desse vírus aumenta na sociedade e no estado de Mato Grosso. Nós colocamos, na verdade, uma clareza técnica para deixar muito claro o que um prefeito pode e deve fazer a partir do momento que ele determina, que o secretário estadual de saúde vai determinar que existe naquele município, no seu território, a chamada contaminação local. Então, quando tem a contaminação local, existe um rol de providências que o gestor municipal tem que estabelecer. A partir do momento que é detectado uma contaminação chamada comunitária, existe um outro rol de procedimentos, de restrições que esse gestor, prefeito, pode determinar. E óbvio, se não tem nenhuma das duas situações, ele, em tese, tem que seguir aquilo que está no decreto, que são apenas as restrições do convívio social. É proibir reuniões, aglomerações, encontros, festas, jogos de futebol, sem nenhuma restrição de atividades econômicas. Porque, Lúcio, veja bem, não é razoável você aplicar a uma cidade de 10 mil habitantes, 5 mil habitantes, as mesmas restrições da cidade de São Paulo, que já está tendo 25 mortes por dia. O nível de contaminação lá é muito maior. Tem cidade aqui em Mato Grosso que tinha uma contaminação e o prefeito falou, para tudo. Olha, se com uma contaminação ele manda parar tudo por 15 dias, daí 15 dias, muito provavelmente, pelas estatísticas mundiais, seguindo esses mesmos padrões, vai ter nessa cidade não uma, talvez 40, 50 contaminações. Se com uma ele mandou parar tudo, o que ele vai fazer quando tiver 40, 50? Manda continuar tudo parado por mais 15 dias. Quando fizer 30 dias, nesta mesma cidade, provavelmente, seguindo as estatísticas mundiais, não vai ter mais 50, vai ter 200, 300 casos. Olha, se ele mandou parar com 1, mandou parar com 50, quando tiver 300, ele vai mandar voltar tudo? Não, ele vai mandar continuar. Mais 15 dias, vai para 45 dias parado. Com 45 dias parado, vai ter 1.000, 2.000 casos nessa cidade. Vai para 60 dias parado, quando deve acontecer, segundo as estatísticas mundiais, o pico da contaminação. E aí vai ficar 60, 90, 120 dias parado. O senhor falou em tese, citando um caso de um determinado município, mas hipoteticamente. Isso. A minha pergunta ela é mais objetiva. Qual é o cálculo, qual é a expectativa do governo, do gabinete de situação, do total de pessoas que poderão ser infectadas aqui em Mato Grosso? Qual é o número que o governo trabalha até para poder se organizar e se planejar para enfrentar essa crise? Lúcio, primeiro você tem que levar em consideração que as pessoas contaminadas não são necessariamente as pessoas que vão pegar o vírus.
Porque na estatística mundial, vamos pensar assim o caso da Itália. A Itália tem 60 milhões de habitantes. Você acha que só tem 100 mil pessoas contaminadas na Itália? Não. É porque existe um grande número de pessoas que pegam o vírus, têm sintomas leves, elas ficam em casa, nem procuram o sistema de saúde, então essas pessoas não entram para a estatística oficial. Quem que entra para a estatística oficial? São aquelas pessoas que pegam o vírus, têm sintomas mais pesados, procuram a unidade de saúde e aí que entra. Então, esse que é o questionamento. Por isso que qual que é a nossa estatística? Se nós compararmos Mato Grosso com a Itália, né, com 55 dias, né, depois da primeira contaminação, a Itália, um país de 60 milhões de habitantes, ela tinha em torno de 75 mil contaminados. Se Mato Grosso seguir a mesma linha da Itália, 55 dias depois da primeira contaminação, Mato Grosso deveria ter ou poderá ter em torno de 4 mil contaminados. Então, isso é uma probabilidade estatística proporcional. A população de Mato Grosso é 3,4 milhões de habitantes, a Itália é 60, só fazer a proporcionalidade você chega então a 4 mil. Se isso acontecer, que é hoje o chamado pior caso do mundo, nós teríamos 4 mil contaminados, dos quais 20% precisaria de internação, daria em torno de 800, e dos quais 5% precisaria de um UTI, precisaria em torno de 200 UTIs. E aí temos que entender que é internação na rede pública e privada. Hoje nós temos 25 casos confirmados em Mato Grosso, nós temos aí, parece-me que 9 ou 10 pessoas, 9 pessoas internadas e todas elas, por enquanto, na rede privada. Na rede pública de Mato Grosso, nos hospitais do governo ou da rede SUS, não tem nenhuma pessoa internado, confirmado coronavírus. Pois é, existe uma subnotificação, governador? Eu pergunto isso porque o último boletim divulgou que são 28, na verdade, infectados aqui em Mato Grosso, mas há relatos de hospitais particulares, por exemplo, que tem aí 38 casos sob investigação. Existe algum problema com a notificação aqui no estado de Mato Grosso? Não, não, Mayara, não existe nenhuma subnotificação. O que existe é uma desinformação com relação a um procedimento que não foi o governo de Mato Grosso que criou, ele é do Ministério da Saúde e esse mesmo procedimento é adotado em todos os estados brasileiros. E aí alguém está doente com alguma coisa lá, está tossindo, alguém já acha que é coronavírus. E aí começa a sair os fake news, sair informações desencontradas. Nós seguimos rigorosamente o protocolo do Ministério da Saúde, que é adotado em todo o Brasil. Para a pessoa ser confirmado o coronavírus, não basta estar tossindo, não basta estar com febre, não basta ter dificuldade para respirar. Porque a gripe, né, da H1N1 tem sintomas parecidos, da influenza, da dengue tem sintomas parecidos, né, e problemas respiratórios diversos também têm sintomas parecidos. Então, hoje o Ministério da Saúde orientou o seguinte: qualquer pessoa que chegar no hospital com deficiência respiratória com esses sintomas, ele é classificado com doença respiratória aguda grave. Feito o teste, se tiver o Covid-19, é um tipo de tratamento. Feito o teste, não é Covid, vai para os tratamentos convencionais para esse tipo de doença. Então, eu posso deixar claro para todos os matogrossenses que o governo de Mato Grosso e no Brasil inteiro, tenho certeza disso, ninguém vai mentir gerando subnotificações. Agora, existem dezenas, centenas de pessoas que vão pegar esse vírus, vão ter sintomas muito leves e aí eles não vão nem entrar na estatística, eles vão ficar, aí sim, existe talvez muito mais gente que já pegou, já curou ou teve sintoma leve, o cara não procurou um hospital, ele não vai entrar na estatística. Isso acontece no mundo inteiro. Governador, algo que incomodou, que gerou muita, mas muita reclamação, principalmente aqui em Cuiabá, né? As pessoas diziam o seguinte: olha, e aí, eu vou obedecer quem? Eu vou obedecer o governador Mauro Mendes ou vou obedecer o prefeito Emanuel Pinheiro? Já houve aí uma conversação, uma discussão, sentaram-se à mesma mesa para evitar esse tipo de interpretação que é muito ruim, né? Porque as pessoas estão atrás de orientação. Aí elas não sabem a quem obedecer, porque um decreto ia num sentido e aí de repente do município e do governo ia em outro. Esse problema está superado?
Olha, na verdade, Lúcio, a legislação federal ela diz que a autoridade sanitária de um país é o presidente, né, o governo, né, e o município. Então, nós somos a autoridade sanitária e, em caso de pandemia, nós temos atribuições concorrentes. Então, se o presidente diz que pode, né, de 0 a 10, ele dá um nível de restrição, eu não posso flexibilizar as restrições do governo federal. Eu posso ser mais restritivo, porque estas restrições elas estão indo ao encontro do interesse público da população, de proteger a população. Então, se eu determinei um nível de restrição e um prefeito vem e determina restrições maiores ainda, pode, não tem problema. Então, não há problema nenhum, não há conflito. O governo do estado de Mato Grosso, ele tem esta visão de que as restrições elas têm que ser gradativas para não causar um dano econômico e colateral muito gigante. Então, Cuiabá tinha o primeiro caso. Quando teve o primeiro caso, nós determinamos um certo nível de restrição. O prefeito Emanuel Pinheiro entendeu que teria que ser restrições muito maiores. E aí, né, ele valeria a restrição dele, porque ela não é concorrente, conflitante, ela é complementar. Nós dizemos que tinha que parar parques, parar reuniões, parar isso, parar aquilo, e não mandamos parar comércio, não mandamos parar nada. Ele entendeu que sim, né? Então, houve esse tipo de divergência de interpretação. Uma contaminação da divergência política de vocês? Não, Lúcio, não precisamos entender tudo pelo lado da política. Esse é o momento, gente, que não tem que ficar politizando, né? Não é o momento nem de fazer isso. É o momento de olharmos para o problema da saúde, que é gigante, e é o momento de olharmos para o problema econômico, que vai ser maior ainda. Então, não é por nenhuma divergência, nem política, nem ideológica, e sim de interpretação de como fazer, que é natural que isso ocorra. O senhor fala que não é o momento de gerar conflitos, de que o prefeito teve um outro entendimento. Mas o senhor chegou a criticar muito e duramente o transporte coletivo, a redução do transporte coletivo, que também vem sendo criticada pela população como um todo. Cuiabá opera hoje com 30% da frota, mas o que a gente verifica é uma superlotação, principalmente nos horários de pico. Porém, o secretário de Mobilidade Urbana, Antenor Figueiredo, disse que o prefeito pode restringir muito mais o transporte coletivo, por exemplo, liberando apenas para os profissionais de saúde. Na opinião do governador, o que vai virar? E provocando o seguinte, mais lotação nos ônibus e aí acontecendo aquilo que não é recomendado pelas autoridades sanitárias, que é a aglomeração. Isso. Olha só, vamos analisar a sensatez, a prudência das medidas. O que o governo disse? Já que nós temos que distanciar pessoas, nós temos que, olha, transporte coletivo municipal, intermunicipal, só pode funcionar com pessoas sentadas. Então não pode ter aquela aglomeração, ok? Para evitar a contaminação, as pessoas ficar trombando umas nas outras, ficar ali, né? Uma quase que muito próxima, que não é recomendável nesse momento. E aí o prefeito diz, suspende o transporte coletivo na cidade de Cuiabá. Nós entramos na justiça e dizemos, gente, isso não é razoável, porque nós temos aí 30% a 35% dos profissionais da saúde que precisam andar nos ônibus. Nós temos profissionais da segurança pública que precisam andar nos ônibus. Nós temos profissionais da limpeza, dos serviços essenciais, da limpeza, do posto de gasolina, do supermercado, da farmácia, de uma dezenas de serviços, da padaria, de serviços essenciais que não podem parar, que precisam andar no ônibus. E aí? E aquele profissional da indústria de alimentação, que também não pode parar? Não vai trabalhar porque não tem ônibus, então não é razoável, não é sensato essa medida. Ela não colabora quando fica lá. Se você para os ônibus completamente, isso vai criar um caos de abastecimento, vai criar um transtorno gigante para esses serviços essenciais funcionar, e o decreto federal proíbe isso. Então, se fizer, né, está ferindo o que diz o decreto do presidente da República, então não podemos fazer isso, nem eu, nem nenhum prefeito do Brasil inteiro, nenhum governador. Então, neste caso, nós achamos que é muito prudente, você tem que ser muito sensato, saber se a sua medida está colaborando para evitar a circulação do vírus ou aumentando. Deixar 30% dos ônibus está piorando a situação na cidade de Cuiabá. Agora, governador, depois do seu decreto, do último, muitos falaram que o seu discurso estava muito mais alinhado com o presidente Jair Bolsonaro.
do que com o prefeito Emanuel Pinheiro. Mas o senhor falou agora para a gente não politizar nesse momento. Porém, o senhor disse no debate da UOL com alguns governadores que é preciso ter equilíbrio e bom senso para governar e liderar um país, se referindo ao presidente Jair Bolsonaro. Falta equilíbrio e bom senso? Ele vem errando e às vezes até mesmo agravando o atual cenário? Nayara, olha só, eu não quero de maneira alguma polemizar com ninguém. Eu quero voltar e usar todas as minhas energias e capacidade nesse momento para cuidar do problema da saúde e do problema econômico de Mato Grosso. Mas, meu Deus, o nosso presidente, com todo o respeito que todos nós devemos a ele tem que parar também de ficar provocando todo mundo. Toda hora ele dá uma cotovelada, toda hora ele solta uma farpa. Hoje ele postou, aliás ontem, ele postou um vídeo que acusava os governadores pelo desabastecimento. Horas depois, em Belo Horizonte, horas depois ficou provado que esse vídeo era um fake news. Meu Deus, um presidente da República não pode postar fake news. Então, assim, eu não quero fazer nenhuma crítica a ninguém, nem a prefeitos, nem a presidente, nem a ninguém, mas tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite. Por ele ter essa linha, esse perfil de enfrentamento, foi que o senhor, eu cheguei a ler isso, Foi por causa desse perfil de enfrentamento, foi que o senhor colocou, olha, o presidente Jair Bolsonaro não tem um modelo mental adequado para... Não foi essa frase, não. Diz assim, o presidente Jair Bolsonaro, talvez ele tenha um modelo mental que o levou à presidência da República e ele chegou lá fazendo um grande enfrentamento ao PT e um grande enfrentamento à própria classe política. Então, fazendo enfrentamento, ele virou presidente da República. Mas não é fazendo enfrentamentos desnecessários que ele vai governar esse país. É hora de unir, é hora de ter bom senso, é hora de chamar as pessoas para colaborar. Nós temos que deixar divergências menores em prol de objetivos maiores. É o que eu tenho procurado, eu não quero polemizar, eu tenho muitas diferenças com o prefeito Emanuel Pinheiro. Mas eu não vou fazer nenhuma polêmica com ele, porque o momento agora é de pensar na população. Se tiver que fazer debate eleitoral, vamos fazer no momento certo. Nesse momento é o seguinte, quero que todos que puderem ajudar, que ajudem, quero todo tipo de ajuda a todos que precisarem, não vou fazer nenhum debate político eleitoral nesse momento. Agora, falando em ajuda, tem o Corona Voucher que vai ser liberado pelo governo federal, uma ajuda de R$600 aos informais, desempregados, mas a população também cobra uma ajuda no âmbito estadual, do governo do estado e das prefeituras, cada prefeitura. O que o governo vai fazer para ajudar não só a população como um todo, os informais, desempregados, mas também as empresas, os pequenos e os médios que sofreram e sofrem muito com o impacto da pandemia? Nayara, ontem nós anunciamos, e foi divulgado pela mídia, o governo está liberando R$8.500.000 que vão ser distribuídos entre os municípios para que os municípios possam comprar. Nós falamos sobre isso aqui, cesta básica. Além disso, o governo está comprando ele próprio, 50 mil cesta básica por mês, para a gente distribuir aí não só aquelas pessoas que já eram vulneráveis, como algumas pessoas que perderam a renda nesse período, como uma forma de contribuir. Nós já postergamos o pagamento do IPVA, que vencia no mês de março e de abril, por 60 dias. E hoje, um conjunto de medidas iniciais, estamos estudando outras, que serão importantes aí para minimizar o impacto nas empresas. Então, o ICMS das micro e pequenas empresas, que elas terão que pagar agora no dia 20 de abril, no dia 20 de maio, no dia 20 de junho, vai ser postergado por 6 meses. Então, quem teria que pagar o ICMS agora do Simples Nacional no dia 20 de abril, ele vai pagar lá no dia 20 de outubro, no dia 20 de maio, dia 20 de novembro, no dia 20 de junho, dia 20 de dezembro. Estamos postergando por 6 meses. Nós também tomamos uma medida que ela foi para evitar, postergar o prazo de validade de todas as certidões que vencem agora nos próximos 60 dias. Então, isso vai ajudar muito as empresas. Empresas que estão nos programas de incentivos fiscais, que porventura ficarem inadimplentes,
né, e pode acontecer por falta de faturamento, elas não serão suspensas dos programas. Nós estamos estudando, junto com a Assembleia Legislativa, que está nos apoiando muito nesse momento. Eu quero agradecer ao presidente Eduardo Botelho e todos os deputados da nossa base. Nós estamos construindo um programa de financiamento a determinados setores que vão receber recursos para pagar com 6 meses de carência, pagar em 24 meses, para ajudar nessa transposição desse momento de grande dificuldade. Então, o governo, dentro das possibilidades que nós não temos de longe a mesma condição que o governo federal tem, que a nossa receita vai cair violentamente. Então, nós estamos fazendo um esforço gigante para ajudar, quando nós também estaremos precisando de ajuda. Mas esse é o momento, gente. Todo mundo pode ajudar de alguma forma. Então, o governo vai fazer a sua parte, está mandando esse dinheiro para a prefeitura, vamos liberar as empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, de pagar o ICMS, né, durante 90 dias, postergando por 180 dias esse pagamento. E são ajudas que, nesse momento, nós já conseguimos construir dentro de um sentimento de responsabilidade. Acho que as prefeituras também podem fazer alguma coisa, né? Pode postergar IPTU, pode postergar, porque muita gente na sociedade vai perder a renda nesse período. O governador, o senhor citou aí queda forte na arrecadação de impostos. O governo já projeta algum número mais preciso sobre isso, ou vai aguardar aí o que é que vai acontecer? Eu já vi 20%, 30% de queda na arrecadação, é por aí? No mês de maio, nós estamos prevendo 30% de queda na arrecadação. No mês de abril, 30% de queda e provavelmente no mês de maio... Nesse mês de abril? No mês de abril, 30% e no mês de maio, provavelmente 40%. E quais os reflexos dessa queda na arrecadação? Atraso no salário do funcionalismo? Olha, não tem um outro jeito, né? Assim, se não entra dinheiro, como é que eu pago a conta? Como é que eu pago a conta do salário? Como é que eu pago a conta do remédio? Como é que eu pago a conta para as ambulâncias circular, para as UTIs circular, né, dos profissionais que nós vamos precisar contratar? Então, assim, é uma situação muito difícil. Então, o governo também vai ter muita dificuldade. Agora, vamos administrar com justiça, vamos esperar ver o que acontece. Nós trabalhamos muito com planejamento. O ano passado, nós pegamos um governo, né, no início do ano, com salário atrasado, com fornecedores atrasados, prefeituras atrasadas, e conseguimos, no final do ano, colocar praticamente o Estado em dia. E agora nós temos um planejamento já para essa crise, porque não é novidade para ninguém que teríamos a crise. O governo se planejou e vamos tentar minimizar os efeitos para os servidores e para a própria sociedade. Governador, dentro ainda desse aspecto aí da queda na arrecadação, o senhor admite aí, como uma possibilidade clara, né, de que pode sim ocorrer um atraso nos salários do funcionalismo. E os poderes? O Poder Executivo, o governador Mauro Mendes, isso vindo a se confirmar, nesses números que o senhor citou aí, de 30% em abril, 50% lá no mês de 40% no mês de maio, o senhor vai tentar negociar a questão do 10º com os poderes? Lúcio, nesse momento, todos, literalmente todos, terão que colaborar para minimizar os efeitos e os impactos dessa queda de arrecadação. Você já iniciou essas conversas ou não? Nós ainda não iniciamos, nós precisamos ter os números concretos na mão. Não adianta eu ir conversar com o presidente do Tribunal de Justiça, da Assembleia, né, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, baseado em previsões. Nós precisamos ter dados concretos na mão para que nós possamos apresentar um cenário real e aí fazer um diálogo em cima da verdade. Estamos nos esforçando muito para minimizar isso. Estamos trabalhando muito com seriedade para que esse impacto seja o menor possível para os servidores, para a sociedade, porque eu também não posso suspender, né, a compra de medicamento, de remédios. E hoje, como as empresas sabem que os estados vão ter dificuldades, que as empresas estão querendo vender só à vista, então se você não tem um dinheiro para comprar, você não compra, porque todo mundo está com medo de vender, né, e não receber, então isso virou um problema nacional.
Então nós temos que pegar o dinheiro que tivermos e com justiça e com igualdade distribuir entre todos para minimizar o impacto na vida de todo mundo. Agora, governador, o senhor falou por diversas vezes que todo mundo tem que fazer a sua parte, todos têm que colaborar, mas o Fórum Sindical não acredita que o governo e nem o judiciário está fazendo a parte dele. Eu falo isso porque o Fórum cobra a suplementação de 124 milhões que o governo fez ao judiciário e que parte desse dinheiro que é do Funajures foi usado para pagar verba indenizatória, 31 milhões. Olha, na verdade, o Fórum Sindical, eles olham, tá? Eles olham para os interesses que eles representam, né? O sindicalista, ele está lá para defender o interesse do trabalhador, do governo, isso é natural, é legítimo, mas eu estou aqui não é para olhar só para eles. Eu vou cuidar dos servidores, sim, mas eu vou cuidar de todo mundo, tá? E eu vou distribuir com igualdade, e o tempo vai demonstrar isso, Nayara, né? Não precisamos antecipar nem sofrer por antecedência, né? Mas o tempo vai demonstrar que eu, pelo menos, vou tomar essas decisões. Agora, eu sou governador de Mato Grosso, eu não sou o reizinho de Mato Grosso, então, né, muitas decisões minhas precisam ser aprovadas pela Assembleia, muitas decisões minhas podem ser questionadas judicialmente. Agora, eu vou tomar decisões que eu possa explicar para a sociedade e, com clareza, demonstrar que nós estamos fazendo aquilo que é justo e correto. Qual é a explicação, desculpa, Lúcio, dessa suplementação? Porque foi usado 31 milhões para verba indenizatória e no meio dessa pandemia... Mas isso é uma prerrogativa. Quem tem que explicar isso não sou eu, governador. Quem tem que explicar isso é o Tribunal de Justiça, né? Ele que fez esse pagamento. Ele tem um orçamento, existe uma regra feita pela Constituição brasileira, que está na Constituição estadual e eu tenho que cumprir. Colocado o orçamento no poder, é uma responsabilidade de cada poder administrar e fazer aquilo de acordo com o que está previsto na peça orçamentária. Então, eu não tenho que explicar isso, quem tem que explicar isso são os poderes que têm a liberdade constitucional de gastar aquilo que está no orçamento. Agora, o que se coloca é que a regulamentação disso, governador, passou pela Secretaria de Fazenda. E aí tem um outro lado dessa história. O senhor agora há pouco elogiou a postura da Assembleia Legislativa, do presidente Eduardo Botelho, que anunciou uma devolução de 30 milhões de reais para colaborar aí no enfrentamento da crise. E aí, do outro lado, tem o que a Nayara colocou. Dentro daquela rubrica, né, do Funajures, que é para obra de infraestrutura básica, colocaram lá mais de 30 milhões para verbas indenizatórias. E isso, a regulamentação foi pela Secretaria de Fazenda. Tudo bem, o Funajures é um recurso do Poder Judiciário. Exatamente. Poder Judiciário. Mas o governo não poderia ter feito alguma coisa nesse sentido. Eles é que têm que explicar isso. Infelizmente, Lúcio, nós não podemos. As pessoas pensam, né, que o governador pode tudo. Gente, o governador ele é regido por regras, por normas, por leis. E se eu fizer diferente dessas normas, dessas leis, eu vou responder, posso ser processado por isso. Então, existe a separação entre os poderes, existe a autonomia dos poderes, e o Tribunal de Justiça é um poder, a Assembleia é um poder, tem os órgãos ligados a eles, e nós temos que seguir essas regras. Se eu fizer diferente, o secretário de Fazenda que mandou essa regulamentação, ele seguiu a esta lógica, que é a separação e a independência dos poderes. E esse dinheiro, ele é do Tribunal de Justiça, do Funajures, não é um dinheiro que eu posso ir lá e me apropriar deles. Eu não tenho esse poder. Agora, governador, eu quero voltar... Gostaria de ter, mas não tenho. Eu quero voltar a falar da questão da saúde, principalmente. A gente falava aqui no início sobre o pico da epidemia aqui em Mato Grosso, os 4 mil infectados. E o senhor divulgou recentemente que o Hospital Santa Casa, que é um hospital agora estadual, vai ser o hospital que vai receber também os pacientes com coronavírus. Mas e no âmbito aqui municipal, o prefeito Emanuel Pinheiro disse que o antigo pronto-socorro é quem vai receber aqui em Cuiabá os infectados. Mas existe uma denúncia, aliás, várias denúncias de que o pronto-socorro não está preparado para isso. Não tem o chamado EPI, que é o equipamento de proteção individual para os profissionais de saúde, não tem as condições de limpezas necessárias. E como o governo pode agir diante disso? Porque é um risco não só para o paciente que vai se tratar
nesse determinado lugar, mas também para o profissional de saúde que atende um paciente com a suspeita do coronavírus. Como garantir a segurança dos profissionais de saúde que fazem a linha de frente nesse combate, governador? Olha, o governo está tomando as providências para cuidar da sua responsabilidade. E nós estamos lá em Várzea Grande, no metropolitano, construindo 210 leitos, que vão se somar a 60 leitos existentes, vão ser 270 leitos exclusivos para o coronavírus no metropolitano. Na Santa Casa, nós separamos fisicamente, é como se fossem 2 hospitais distintos, não se conectam de um lado com o outro por questão de segurança, 117 leitos de enfermaria e mais 30 UTIs para atender exclusivamente o coronavírus. Estamos fazendo isso em todo o estado de Mato Grosso, em Sinop, Alta Floresta, Rondonópolis, e construindo uma rede estadual em outros municípios para ter leitos exclusivos, parados lá esperando algum possível paciente coronavírus. Tomara que não encha, tomara que não aconteça nada disso. Agora, quanto ao pronto-socorro, Nayara, o que você falou, eu diria assim, isso é um problema, respeitando a separação entre os poderes. Quem tem que fiscalizar isso não é o governo do Estado, é o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. E está com eles a palavra para fazer esta fiscalização. A omissão por parte dos poderes, dos órgãos? Eu não vou... Denúncia antiga, governador. Olha, eu vou dizer o seguinte, eu não quero agora, Nayara, ficar usando palavras que possam gerar conflitos ou gerar aí algum tipo de indisposição. Mas a sua narrativa, é uma boa narrativa para o Ministério Público e o Tribunal de Contas ir lá no pronto-socorro de Cuiabá, no antigo, e fazer essa checagem. Porque eu já escutei o próprio procurador-geral, numa reunião, dizendo isso. Então, o mínimo que a gente espera é que essa coisa não fique aí no diz que me diz, que a imprensa falando, promotores falando, sindicatos médicos falando, que lá alguém, e quem tem o dever de fiscalizar isso? Não é o governo do Estado fiscalizar a prefeitura. Entre as minhas obrigações, que eu saiba, não está de fiscalizar nenhuma prefeitura de Mato Grosso. Governador, antes de toda essa crise se instalar, o senhor entrou na justiça com um pedido lá, alegando o seguinte, que olha, por causa da crise do coronavírus que está chegando, seria bom adiar essa eleição suplementar para o Senado. O senhor foi criticado e bastante por ter feito esse pedido. Passou poucos dias, adiaram a eleição suplementar para o Senado. O senhor acha que as eleições municipais de outubro, em função dessa crise da pandemia do coronavírus, deveriam ser adiadas também? Então, Lúcio, vamos tirar um pouquinho de sarro aí naqueles que criticaram, Quem criticou estava pensando no umbiguinho dele, estava pensando no interesse eleitoral dele e não enxergava aquilo que era óbvio. Para mim, há 15 dias antes dessa decisão, era óbvio que essa pandemia ia chegar no Brasil. Então, Lúcio, eu simplesmente enxerguei aquilo que alguns não foram capazes de enxergar ou não quiseram enxergar, porque estavam olhando só para os seus próprios interesses. A eleição foi adiada, sabiamente, já pensou no meio dessa confusão toda, fazendo reunião para partido político? Do que aqueles que estavam olhando para o próprio umbigo. Ou enxerguei aquilo que era óbvio, um pouco mais de informação, Lúcio, porque o que estava acontecendo no mundo inteiro estava sendo estampado todos os dias, que o vírus ia chegar no Brasil. Todos os especialistas diziam isso. Então não precisava ter um pouco mais de informação, bastava querer enxergar aquilo que era óbvio. E aí a sua pergunta, Lúcio, nesse momento, embora eu acho que se isso durar um pouco mais de tempo, e eu não quero aqui fazer previsão de quanto tempo vai durar esta pandemia em Mato Grosso e no Brasil, embora o ministro da Saúde, ministro Luiz Henrique Mandetta, pelo qual eu quero declarar a minha real admiração, carinho, porque eu estou vendo que ele está fazendo um trabalho com muita competência e determinação, ele já fez um traçado de cenário. Essa confusão vai junho, vai abril, vai maio, vai junho, vai julho, vai agosto, e lá por setembro que isso deve estar diminuindo. Então, se isso realmente se confirmar, dificilmente nós teremos condições no Brasil de entrar num processo eleitoral que demanda mobilização de pessoas, reuniões de pessoas. Como é que nós vamos fazer uma eleição se lá por agosto, junho, agosto, setembro vai estar proibido fazer reunião? Vamos fazer só reunião virtual?
Vamos fazer só convenções virtuais? Não dá, mas tem tempo ainda para tomar essa decisão. Com a mesma sabedoria que 15 dias antes eu consegui enxergar que era necessário adiar, eu ouso dizer, ainda é cedo para falar nisso e tomar essa decisão. Governador, antes da gente encerrar essa conversa, essa entrevista especial aqui no Jornal do Meio-Dia, tem dois problemas aí muito claros nessa pandemia. Um é essa preocupação em preservar a vida das pessoas, uma preocupação com a saúde da população. Do outro lado, tem esta outra grande preocupação que é com a economia. O que é que vai acontecer depois disso? Qual a mensagem do governador Mauro Mendes focando esses dois problemas para a sociedade de Mato Grosso, que vive um momento de extrema apreensão? Lúcio, eu diria a todos vocês, a você aqui, Nayara, a você, Lúcio, e a todos que nos acompanham aqui no Jornal do Meio-Dia, que nesse momento a grande virtude está no equilíbrio, está no bom senso, está no meio termo entre essas duas posições. Nós temos sim que salvar vidas. Nós temos sim que tomar muitas providências, com muito trabalho, com seriedade, enfrentando todas as dificuldades que existem aí de falta de equipamento, falta isso, falta aquilo. Nos Estados Unidos, o país mais rico do mundo, eles estão reaproveitando máscaras, porque está faltando máscara. Olha só, Estados Unidos, o país mais rico do mundo, está morrendo gente, está faltando EPI, está faltando respiradores. Então nós aqui em Mato Grosso estamos fazendo isso, estamos tomando todas as providências possíveis e necessárias para minimizar a dor e o sofrimento causado pelo coronavírus. E ao mesmo tempo, Lúcio, nós também não podemos arruinar a vida das pessoas. E eu não estou preocupado, não é com a economia não, Lúcio, eu estou preocupado com as pessoas. Estou preocupado com o desemprego, estou preocupado com o micro e pequeno empresário, com o comerciante que está 10, 15 dias sem vender nada, meu Deus. Com o trabalhador dele que de repente não vai receber o salário, porque o patrão não é mauzinho não, porque ele não vendeu nada, ele não tem dinheiro para pagar. É com essas pessoas que eu estou preocupado. E se isso durar muito tempo, se não houver um meio termo, um equilíbrio aí, nós vamos quebrar muita gente, nós vamos trazer muita dor, sofrimento para milhares de matogrossenses se tivermos uma posição muito radical do fecha tudo. Então eu tenho falado isso, é momento de equilíbrio, de bom senso, trabalhar focado nos nossos problemas, deixar qualquer picuinha, qualquer desavença de lado, ter amor no coração, ter fé em Deus e trabalhar muito. E é isso que eu estou fazendo e acredito muito que nós vamos vencer essas dificuldades, se Deus quiser. Não é o lockdown, nem o liberou geral. Tem que ter o meio termo aí. Meio termo. Não é nem lockdown, nem para tudo e nem libera tudo. É manter as restrições, lave as mãos, não cumprimente. Eu cheguei aqui e fui mal educado, não cumprimentei a Nayara, não cumprimentei o Lúcio, não chegamos perto, mantendo a distância segura, usando máscara o tempo todo. Nós vamos começar uma campanha daqui a alguns dias, Lúcio, nesse sentido. Né? Teve países que fizeram isso e deu muito certo, porque tudo isso diminui a velocidade com que o vírus vai ser transmitido, porque evitar que isso ocorra, segundo os cientistas, é impossível. Agora, o que nós não podemos é deixar que muita gente contamine ao mesmo tempo e aí vai explodir gente nos hospitais, não vai ter leito. Tem gente que vai morrer sem conseguir ser atendido no hospital, que aconteceu na Itália ou alguns países do mundo. Vamos trabalhar. É hora de trabalhar, Lúcio, com seriedade e com amor no coração. Governador, muito obrigado por receber eu e a Nayara Moura aqui e prestar aí aqui ao Jornal do Meio-Dia todos esses esclarecimentos aí tão importantes à população de Mato Grosso. Obrigado, governador. Obrigado, Nayara, obrigado, Lúcio, e obrigado a todos vocês, né, que nos acompanharam aqui no Jornal do Meio-Dia. Sempre um prazer estar com vocês aqui, com todos vocês, mato-grossense. Então, quero, finalizando, agradecer a todos aqueles que estão colaborando com o governo do estado de Mato Grosso, agradecer muito de coração a todos os profissionais de saúde, todos os profissionais de segurança, de todas as esferas, Polícia Militar, Polícia Civil, nossos bombeiros, agradecer à Defesa Civil, todos aqueles que estão colaborando nesse momento importante, que é a colaboração
é seguramente uma arma para nós vencermos esse momento de dificuldade. Agradeço à Assembleia Legislativa, aos poderes, aos empresários que estão voluntariamente doando. Nós ganhamos colchões, ganhamos álcool líquido das nossas empresas, tem gente doando cesta básica. Então é o momento da solidariedade, da união, para que nós possamos, com fé em Deus, com trabalho e com seriedade, vencer mais esse momento de dificuldade. Muito obrigado, boa tarde a todos.